Boa noite, meus queridos amigos, bem-vindos ao nosso encontro de restauração, hoje quarta-feira. Apenas uma informação, eu estou sem máscara, porque este encontro é não presencial, a igreja está praticamente vazia, nós estamos apenas com as pessoas que nos ajudam nas gravações, então não se assustem, ok? Mas que todos sejam bem-vindos, que você tenha uma noite muito tranquila, e estamos dando sequência a esta série de reflexões sobre as orações feitas pelo Senhor Jesus e tentando aplicá-las na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Mas antes de entrarmos na reflexão de hoje, apenas a lembrança de que domingo próximo nós estaremos pela manhã, 10 horas da manhã, com a ministração da palavra. Aí sim, a igreja vai estar presente com um número reduzido de pessoas em razão da pandemia. Nós deixamos uma distância conforme tem sido dado aí pelos protocolos, para que não haja nenhum problema. Então está tudo tranquilo, você pode chegar com tranquilidade, participar de um bom encontro, inclusive com música. Nós temos o nosso grupo vocal, estará cantando, e domingo nós vamos apresentar algo muito especial. Então venha participar conosco, 10 da manhã e à noite, 19 horas, um culto como este, não presencial, via internet, online, nós estaremos chegando até a sua casa. Lembramos aos nossos queridos membros, amigos, que devem estar sintonizados com todos os problemas, dificuldades e os desafios da igreja, ok? Então aí, de vez em quando aparece aí no rodapé do seu televisor as nossas mídias, também as contas que nós temos disponibilizadas para que você possa cumprir com o seu dever espiritual, o privilégio de participar dos desafios da igreja, ok? Então que Deus abençoe e vamos então a nossa reflexão nesta noite. O texto, eu vou deixar o Evangelho de Lucas, porque esta é a única oração que nós temos um conteúdo dela, e foi registrada apenas pelo evangelista João. Os demais evangelistas não tocaram neste assunto, não registraram. Os evangelhos sinóticos, como a gente chama, Mateus, Marcos e Lucas, não registraram. E é uma oração muito importante, que ela é chamada, inclusive, de oração sacerdotal, porque ela abrange uma série de situações, de grupo de pessoas. Então, nós vamos pensar um pouco a respeito desta grande oração feita pelo Senhor Jesus, que eu chamo a oração de um vencedor. Esta é a oração feita por um vencedor. Eu vou ler apenas o primeiro versículo, que diz assim, João capítulo 17. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Até aqui. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Aí ele começa a descrever pela primeira vez o conteúdo das suas orações, do seu contato com o Pai. Então vamos orar. Pai, abençoa agora este momento na nossa vida e na vida de todos os nossos amigos, irmãos, queridos, que participam conosco deste encontro de restauração. Que mais uma vez esta oração traga para nós algo mais profundo, com um conteúdo que possa nos ajudar, Pai, a enfrentar também esta nossa jornada, esta nossa caminhada. Nós oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Como eu disse, esta oração, ela é singular e ela foi feita antes de Jesus e seus discípulos se dirigirem lá ao jardim do Getsêmani. Foi uma oração feita possivelmente enquanto Jesus estava no cenáculo, onde ele deu mais instruções aos seus discípulos sobre a sua missão. Por isso ela tem, vamos dizer assim, um conteúdo muito importante e uma aplicação também muito direta às nossas vidas. Porque neste momento ali, Jesus descreveu o que aconteceria
em breve com a chegada do Consolador, o Espírito Santo, que seria o mentor, o orientador, o conselheiro de todos aqueles que seguissem o Evangelho do Reino. E nesta oração, Jesus revelou as prioridades do seu ministério. Primeiro, ele orou para glorificar o Pai. Então, todas as nossas orações têm que ter este contexto. Oramos para a glorificação do nosso Pai. Oramos para mostrar que Deus está no controle de todas as coisas. E assim, Jesus o fez. Mas ele orou também pedindo a santidade de vida para os seus seguidores, uma qualidade de vida diferente para os seus seguidores. Ele intercedeu pela unidade do corpo, ou da igreja, que em breve nasceria. E ele não se esqueceu de orar pela divulgação do Evangelho. Então veja que é uma oração sacerdotal, uma oração abrangente, uma oração que englobou, né, que envolveu muitos aspectos da missão que ele veio estabelecer. E o importante é entender o momento em que esta intercessão foi levantada aos céus. Já começamos então a introduzir alguns aspectos de ensinos para nós. Jesus estava, querido, próximo de cumprir os planos de seu Pai. Como nós já comentamos nos últimos encontros, Jesus mostrou como as emoções, elas podem afetar e de fato afetam as nossas decisões. Pai, ele começa essa oração dizendo: Pai, chegou a hora. Ele estava já vivendo um momento de antecipação. Ele já estava começando a sofrer, né, o peso daquele compromisso da cruz. Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho, para que o teu filho, diz ele, te glorifique. Então, ele aproveitou este momento para dizer: Pai, eu estou pronto, mas eu estou aqui, antes de tudo, para glorificar. Glorifica o teu filho, para que o teu filho também te glorifique com tudo que ele vai realizar. É importante ver que esse termo glorifique tem o sentido de: Pai, reconheça, ou Pai, tome ciência do que eu fiz e do que eu vou fazer. Então ele estava colocando diante do Pai, neste contexto de glorificação, dizendo: Pai, reconheça este momento que eu estou vivendo e que partiu certamente do coração de Deus. Então Jesus não só reconheceu, queridos, que o fim do seu trabalho terreno estava próximo, mas que nada deixou de ser feito conforme os planos de Deus. Nós já aprendemos que começar um trabalho, uma missão, tem as suas dificuldades, nós sabemos todos. E começar implica numa série de detalhes, de força, de motivação, mas não se pode comparar com o final, com o the end. Começar é uma coisa, mas terminar me parece que é muito mais importante. Isso porque muitas vezes, nós começamos algo e não conseguimos colocar um ponto final vitorioso. Quantos se comprometeram a cuidar da saúde, a fazer exercícios, a fazer dietas, enfim, a orar mais, a ler a Bíblia, a frequentar mais a igreja. De repente, alguma coisa acontece e a pessoa esquece o compromisso, alguma coisa entra no circuito, interferindo, empurrando a pessoa para um outro rumo. Então, começar é muito importante. A gente começa com todo o entusiasmo, como todo casamento. Eu nunca vi um casamento começar com tristeza. Sempre é festa, alegrias, beijos, abraços, aplausos, mas terminar um casamento é outra história. É outra história. E quantos não conseguiram ter esse ponto final glorioso? Nós começamos bem, mas a gente não consegue terminar da mesma forma. O pastor David Wong,
lá de Singapura, escreveu um livro chamado Vida e Carreira. E ele apontou uma série de situações que devem acompanhar o final de um trabalho, o final de um compromisso. Eu pensei alguns dos pensamentos dele e que são importantes. Por exemplo, para encerrar bem o último capítulo, diz ele, temos que terminar bem cada capítulo anterior. Entendeu? Para encerrar bem o último capítulo, nós temos que terminar bem o capítulo anterior. Para terminar bem cada capítulo, precisamos encerrá-lo com a consciência limpa. Quer dizer, não basta chegar no final, é preciso chegar no final inteiro. Você entende isso? O término feliz, queridos, depende dos relacionamentos que nós deixamos para trás. Em outras palavras, não basta você chegar lá, passando por cima de pessoas, machucando pessoas, ferindo pessoas, traindo pessoas. Ah, mas cheguei. Não, não é assim. Você tem que chegar bem. Você tem que chegar com o coração tranquilo. Você tem que chegar com a consciência tranquila. Você tem que chegar para dizer como Jesus disse, Pai, está consumado. Pronto, cumprir e cumprir conforme todos os parâmetros, todos os protocolos. Queridos, terminar bem não significa satisfazer todos os nossos desejos. Então, para chegar lá, você não pode dizer, é a minha vontade, é o meu querer, são os meus desejos, não. A história bíblica conta muitas narrativas de pessoas que tentaram chegar lá e não, o próprio Sansão quis chegar ao final e chegou de uma forma desastrosa, teve que pagar com a sua própria vida. Então é muito importante que a gente tenha em mente estes princípios, né? E preste agora um pouquinho de atenção a este ponto que o pastor mencionou. Terminar bem é tudo o que importa no fim. No fim, o que importa é como você terminou. Isto é, alcançar o topo da montanha pode ser importante, mas descer é ainda mais. Muitos chegam no topo e na descida se perdem. Então é importante que você chegue lá, mas que você tenha consciência de que a vida continua. Ninguém vive no topo da montanha, tem que descer. Então, ao descer, você tem que ter consciência de que fez o que era preciso fazer. Eu repito, não basta subir, é preciso ter cuidado para não perecer na descida. Ora, isto faz sentido com as palavras do apóstolo Paulo, tão conhecidas e tão repetidas. Combati o bom combate, diz ele, completei a carreira e guardei a fé. No final, ele guardou a fé. Então, vamos aqui olhar para essa oração sacerdotal. Em primeiro lugar, Jesus pediu para que, veja, não houvesse diferenças na convivência ou na comunhão do seu povo. No versículo 21, ele diz assim, para que todos sejam um. Por que Jesus fez este pedido ao Pai? Para que todos sejam um. Porque ele sabia, ele conhecia, ele era ciente das dificuldades existentes entre os próprios discípulos, entre aquele grupo, que era um grupo pequeno, que convivia com ele. Ele percebia que naquele grupo pequeno, a dificuldade de harmonia, de um entender o outro, era muito grande. E se os discípulos que andavam com ele tinham essa dificuldade, imagine nós que temos que andar com ele, não fisicamente, mas andar com ele pela fé. Então, por isso que há muitas divergências, muitas contradições, muitos desencontros no corpo de Cristo. Queridos, o pedido de Jesus não foi para que houvesse uma uniformidade na igreja. Veja bem, e muito menos ele pensou em unanimidade entre aqueles que o seguiriam. Não. Ele falou de unidade e não de uniformidade.
unidade. Uniformidade é diferente de unidade. Vestir o mesmo uniforme não nos faz ser igual ao outro. Não. Os rótulos, os nomes, não criam unidade. Para que esta oração de Jesus se cumpra, é necessário que cada um de nós tome a sua própria decisão. Eu sei que todas as orações que ele fez, todas elas foram respondidas pelo Pai, mas há certas orações que dependem também de certas condições. Por exemplo, quando Jesus ensinou o Pai Nosso, o que ele disse? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, para que as nossas dívidas sejam perdoadas, é preciso, antes de tudo, que nós perdoemos aqueles que nos devem. Então, ser um é um dos grandes desafios da igreja nos dias de hoje. Somos demasiadamente independentes, queridos. Somos demasiadamente livres para nos enquadrar nesta petição. Precisamos atentar para isso. Mas se desejamos contar com a graça de Deus, nós precisamos buscar por todos os meios nos tornar um em Cristo Jesus. Eu espero que você entenda isso, porque isso pressupõe o quê? Pressupõe a prática da humildade, da bondade, da submissão, do esvaziamento de si mesmo, como eu disse, do perdão, da verdade, de um amor descomprometido, né? De um amor sincero, de um amor puro. Então é muito importante, Jesus orou, dizendo, Pai, eu quero que eles sejam um como nós somos um. Jesus orou também para que nada nos afastasse da sua presença. Eu não estou seguindo o roteiro de João 17, estou pensando alguns dos textos, porque ele orou por si mesmo, ele orou pelos discípulos, ele orou por nós. Então, ele orou para que nada nos afastasse da presença de Deus. Veja, versículo 24 deste capítulo 17 de João. Pai, quero que os que me deste, disse ele, estejam comigo, onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo, disse ele. Pai, eu quero, eu desejo, eu anseio, para que aqueles que foram aproximados a mim, que eles realmente, Pai, eles vejam a minha glória, e esta glória, né, que veio de ti, desde antes da criação do mundo. Então, que eles tenham a consciência de que esta presença é muito importante. Você sabe por que Jesus fez esse pedido? Aparentemente fácil de ser compreendido, mas difícil de ser praticado. Ele pediu, queridos, que nós caminhássemos lado a lado com Ele. Um pedido aparentemente simples, mas difícil. Jesus conhecia bem a natureza humana. E ele sabia que a tendência do ser humano é a de se esconder, é a de não participar, é a de não se envolver com as outras pessoas, é o de não dividir aquilo que tem. Nós somos muito possessivos, muito possessivos. Dizem as estatísticas que nós estamos chegando perto de 8 bilhões de pessoas no mundo. Em 2050, este número chegará, segundo os pesquisadores, a 10 bilhões de habitantes. E, no entanto, a grande maioria ainda vive vidas solitárias, vidas isoladas. Uma multidão de pessoas, né? Parece que o mundo está se tornando pequeno. Alguém disse que o mundo é uma aldeia, porque as distâncias se encurtaram, mas mesmo assim, ainda há pessoas vivendo vidas solitárias. Jean Vanier, o fundador de uma instituição para deficientes mentais, onde o nosso conhecido Henri Nouwen, aquele que escreveu A Volta do Filho Pródigo, trabalhou, ele escreveu o seguinte, esse Jean Vanier: todos nós, diz ele, carregamos uma enorme ferida
e ele chama a ferida da solidão. Achamos que é difícil viver só. Tornamo-nos exageradamente ativos para fugir da solidão e buscamos refúgio na TV e em milhares de outras formas de distração. Veja que contrassenso. A gente reclama de solidão e, no entanto, busca refúgio onde? Em coisas que não podem trazer para nós comunhão. A verdade é que vivemos em grupos, mas estamos, na maioria das vezes, sozinhos. O maior desejo, veja, o maior desejo de Jesus foi, enquanto viveu na terra, e continua sendo, razão de sua oração, é que nós estejamos sempre próximos a Ele. Ele sempre fez menção disso. Se há uma pessoa que conheceu a solidão, você pode ter certeza que essa pessoa foi Jesus. Por isso ele pediu ao Pai, e com certeza esta oração, eu creio, já foi respondida e continua sendo respondida por todos que a fizerem. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou. E vejam a minha glória, a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Queridos, esta petição aqui, ela nos dá uma garantia, ela produz em nós uma certeza de que nós não estamos sozinhos. Ele se comprometeu a estar conosco em todos os momentos da nossa vida. Então, a petição, veja, foi feita nesta oração sacerdotal que tem muito a ver ainda com a nossa presença neste mundo. Lá no versículo 25 e também no versículo 26, ele diz assim: Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Ora, Jesus deixou nesta petição o que eu chamo de uma responsabilidade, um dever que cada um de nós deve cumprir fielmente. O mundo, queridos, o mundo continua desconhecendo a graça, o amor, a bondade, as intenções de Deus, né? A visão que o mundo tem de Deus é uma visão completamente distorcida. Você sabe que este mundo a que Jesus se refere não é o mundo físico, ele está falando do mundo de pessoas. Quando ele fala sobre mundo, ele está falando das pessoas que habitam neste mundo físico. As pessoas, desde a época de Adão e Eva, elas resistiram à verdade de Deus e nem mesmo Jesus conseguiu convencer a todos de que Deus era o verdadeiro Deus. E eu posso dizer para você que ainda hoje a igreja, talvez infelizmente, enfrenta o mesmo desafio. A única forma do mundo, das pessoas conhecerem a Deus, é através da manifestação do nosso amor para com estas pessoas. É através do nosso sorriso. Quando você sorri, quando você estende comunhão, quando você compreende a pessoa, mesmo sendo ela diferente de você. Hoje a gente vive numa competição muito grande. Há violência por todos os lados, as pessoas não estão conseguindo conviver. Há agressões, tantas coisas ruins têm acontecido, não sei somente por causa da pandemia, não.
Isso aí faz parte até mesmo da natureza do homem. Nós precisamos jogar isso por terra, procurar criar uma proximidade, não só do Senhor, mas também das outras pessoas. Veja o que Paulo fala a respeito de amar as pessoas. Lá em Romanos capítulo 12, versículos 20 e 21, ele diz assim: olha, se o seu inimigo tiver fome, o que você vai fazer? Disse Paulo, dele de comer. Se tiver sede, o que você vai fazer, querido? Dele de beber. O inimigo, não está falando do irmão, não está falando do parente, não, é o inimigo. Fazendo isso, disse o apóstolo, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Esta manifestação de amor, de cordialidade, de amizade, não deve ficar limitada apenas entre os que fazem parte da igreja. Tem que existir tudo isso no nosso meio, no nosso convívio. Mas também nós temos que estender esse todo da nossa habitação, das nossas reações, para outras pessoas também. Ela deve ser praticada principalmente, eu diria, com aqueles que ainda não conhecem a Deus. Precisamos, queridos, pedir a Deus que nos dê disposição para praticarmos o amor conforme a palavra de Deus nos ensina. Esta não é uma tarefa, eu sei, fácil, que qualquer um pode fazer. Pedir a Deus que nos dê disposição para praticarmos o amor. Ora, se orar já é um grande desafio, orar pedindo que o Espírito encha o nosso coração de amor me parece ainda mais complicado. Mas podemos começar um novo tempo, eu tenho certeza, em nossa vida, praticando o amor, ganhando vidas para o reino de Deus, estendendo esta oração, porque esta foi a petição que Jesus fez ao Pai. Então, que ela se cumpra também na nossa vida, que ela possa ser realidade. É uma oração que você deve ler desde no capítulo 17, verso 1, até o final, no versículo 26, né? Que termina essa oração, quando Jesus ora por todos os crentes, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço e estes sabem que me enviaste, disse Jesus. Então, que nós possamos extrair desta oração sacerdotal estes princípios que são importantes, nos aproximar dele, caminhar com ele, glorificar a Deus, estender a nossa comunhão, ampliar o nosso relacionamento, não entrarmos em litígio, não entrarmos em contendas, como eu acabei de ler aqui nesse texto paulino. Se a pessoa tem uma necessidade, que nós estejamos prontos a suprir essa necessidade, que nós encurtemos essas distâncias, que não haja nenhum tipo de ideologia, uma avaliação, não, a pessoa é diferente de mim, não importa o que a pessoa seja, o que ela representa, não, é uma pessoa, é uma vida. Jesus, diz a palavra, morreu por todos nós. Então, que nós coloquemos em prática esta oração, porque ela foi uma oração de um homem que venceu. Ele chegou ao fim para dizer: Pai, eu venci, está consumado, eu fiz tudo o que era preciso fazer. Que seja assim também na minha vida, na sua vida, para que a igreja do Senhor possa florescer, possa crescer, para que as pessoas vejam em nós a imagem que Ele estampou, vejam em nós a presença do Espírito Santo, que as pessoas vejam que nós somos diferentes, não pelo orgulho de ser, não, somos diferentes porque há em nós uma presença divina. Que Deus nos ajude a entender isso e que Deus abençoe você em nome de Jesus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai querido, traduzimos em poucas palavras uma oração tão profunda, tão importante, feita pelo Senhor Jesus, uma oração que ainda hoje se faz necessária, Pai, nos nossos dias. Abençoa
em nome do Senhor Jesus, todos os meus amigos, todos que participam nesta noite deste encontro de restauração. Sim, restaura as nossas vidas, devolva a nós a alegria de viver, devolva a nós, Pai, a prática das virtudes que a Tua palavra nos ensina, a virtude do amor, do perdão, da misericórdia, da bondade, Pai, da fidelidade. Abençoa a Tua igreja que está participando conosco nesta noite. Fortaleça cada um, restaura cada um, devolva a saúde para que nós tenhamos disposição de irmos mais à frente. Nós te agradecemos por mais esta reflexão e por mais este nosso encontro tão abençoado e o fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Ok, queridos, mais uma oração e na próxima quarta-feira nós voltamos a Lucas e vamos terminar esta série das grandes orações do Senhor Jesus. Eu espero que você possa nos acompanhar. Já vai estar praticamente no final do mês, mas a gente vai ampliar aí, termos mais outros temas que possam edificar e construir uma vida sadia. Foi muito bom ter você conosco. Até domingo, 10 horas da manhã, com o nosso encontro presencial. E aqui fica o seu amigo pastor e o bispo Tito dizendo que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Amém.